quando a vida começa aos 80 anos. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. Continuando o nosso estudo em Gênesis, agora eu quero considerar sobre a autoria, e a autoria de Moisés, que escreveu o Gênesis. Mas eu quero considerar a trajetória de Moisés até ele escrever o livro de Gênesis. Moisés nasceu no Egito, numa época que os judeus eram escravos. E é interessante porque logo depois do nascimento de Moisés, Faraó mandou matar todos os judeus, os meninos, para que houvesse um controle de natalidade. Os judeus estavam crescendo muito em quantidade e o faraó ficou com medo dos judeus ultrapassarem a quantidade de egípcios. E assim os judeus começarem a ficar mais fortes do que os próprios egípcios. Então o faraó mandou matar todos os meninos e nessa época sua mãe fez um cesto para que e colocou o Moisés no rio para que o Moisés se salvasse. E de uma forma miraculosa, Moisés foi parar na casa da filha do faraó. E a filha de Faraó pegou Moisés e passou a criá-lo como um nobre, passou a criá-lo como um filho. Então Moisés foi criado como filho da filha do Faraó. E nesse tempo Moisés foi crescendo em graça, em conhecimento, ele passou a estudar, aprendeu a língua, aprendeu a arte, aprendeu a cultura, matemática, engenharia dos egípcios. Até chegar à primeira fase da vida dele aos 40 anos de idade. Aos 40 anos acontece o fato que ele vai visitar os seus irmãos que estavam escravizados e ele vê um soldado batendo em algumas pessoas. Ele vai defender e mata o soldado e ele vai então fugir para o deserto de Midian e ele vai passar a segunda fase da vida dele nesse deserto de Midian. Ele se casa com a filha de Jetro, que é o seu sogro, e então ele passa mais 40 anos nesse deserto cuidando de ovelhas. E quando ele começa a cuidar dessas ovelhas, ele, aos 80 anos, ele começa a pensar que a vida dele tinha acabado, que ele estava no fim da linha. Ele estava pensando que a vida dele tinha passado e ele não tinha produzido quase nada, porque ele só cuidava de ovelhas. Mas aos 80 anos de idade, então Moisés resolve escrever o único salmo da vida dele, que é o Salmo 90. E ele vai dizer assim no Salmo 90: os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés nesse salmo vai dizer que a vida pode chegar a 80, mas se chegar é só canseira e enfado. Mas o que Moisés não sabia era que, enquanto ele pensava que a vida estava acabando, na realidade, aos 80 anos, a vida dele só estava começando. Porque aos 80 anos de idade, ele vai ter um encontro com Deus. Deus vai se revelar a ele por meio de uma sarça ardente no Monte Sinai. E nesse monte, quando ele vai ver uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e ele ficou curioso para ver, ele ouviu uma voz saindo da sarça dizendo assim: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E ele então recebe o chamado para ser o grande libertador. E Moisés então vai dar início à terceira fase da vida dele, que é dos 80 aos 120 anos. A fase mais espetacular de um homem que viveu sobre a terra, exceto Jesus. Moisés, dos 80 aos 120 anos, vai ver a libertação do povo egípcio, ele vai ver os grandes milagres de Deus, as 10 pragas do Egito, ele vai ver o mar vermelho se abrindo, ele vai ver o Deus sustentando um povo grande no deserto por 40 anos, providencialmente Deus provendo alimento e provendo cuidado, uma coluna de fogo se formando toda noite para proteger o povo do frio do deserto durante a noite, e mais também uma coluna de nuvem protegendo o povo durante o sol escaldante durante o dia, o maná caindo todos os dias para alimentar o povo. E é nesse contexto que Moisés começa a escrever o Gênesis, mostrando quem Deus é. É por isso
que a vida de Moisés começou aos 80 anos. Por isso, minha oração por mim e por você é que a gente possa perceber que a vida não acaba quando o nosso vigor está acabando. Deus pode nos surpreender a todo momento, nos chamando, nos convocando a uma missão, e a gente precisa nos submeter a toda santa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vida sempre é um renovo, um recomeço na presença de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.